evangelismo criativo. Nesta aula nós vamos enfatizar o aspecto histórico do Evangelho, o fundamento histórico. Em outras palavras, nós não estamos pregando algo que alguém imaginou, sonhou, uma lenda, não. O Evangelho tem a ver com fatos históricos. Mas nós teremos aqui também dois vídeos. Teremos um vídeo do Sorria, que apresenta um trabalho realizado lá na cidade de Londrina, na Igreja Central, que é o acústico feito com os adolescentes. Você vai observar em alguns vídeos que quando aparece meu filho, Hugo Youssef Abreu, eu faço questão de colocar ali o nome só para você conhecer essa pessoa que durante a sua vida, pela misericórdia de Deus, ele foi usado para comunicar o Evangelho. Ele foi usado, através dele, o bom perfume de Cristo foi sentido por muitas pessoas. E quando eu faço esse destaque para a pessoa do Hugo, não é querendo criar algum tipo de idolatria. Não. É uma maneira de mostrar como que o perfume de Jesus, na sua vida, ele permanece, mesmo depois que nós partimos. Eu digo sua, você que está escutando aí, você, meu aluno, minha aluna, o perfume de Jesus na nossa vida é algo tão maravilhoso que mesmo quando nós descansamos e partimos para a glória, esse perfume, ele continua aqui na atmosfera, ele continua aqui abençoando vidas. E então eu coloco ali apenas para você entender um pouquinho melhor esta questão do Sorria. E nós estamos apresentando no Sorria um acústico, que foi uma programação realizada lá na Igreja Central, como eu disse, que mostra a você, primeiro, como Deus tem alcançado adolescentes e jovens, como que quando você se dispõe a comunicar o Evangelho de uma forma criativa, o Espírito Santo age, né? Às vezes a pessoa acha que não, o Espírito Santo para agir eu tenho que estar de terno e gravata. Tudo bem, você pode usar terno e gravata, o Espírito Santo age, mas Deus ele não depende da minha gravata ou da minha roupa para agir. Ele, como diz a Bíblia, o Espírito Santo é como o vento que sopra livremente como quer. Então o objetivo desse vídeo que mostra o acústico, essa programação lá em Londrina, é só para também despertar a sua curiosidade, seu interesse e começar a pensar, olha, quanta coisa Deus está fazendo e Ele pode fazer aqui também, aí onde você está, com os recursos que você tem, às vezes coisas até diferentes, para abençoar vidas. E teremos também, no nosso quadro Comunicando com Criatividade, nós teremos então o Hudson com o seu programa Vitamina, falando sobre o atalho. Eu gosto desse quadro criado pelo Hudson, o Vitamina, porque mostra como é que você pode falar do Evangelho e falar da Bíblia, não de uma maneira desrespeitosa, mas criativa, com amor, de tal forma que as pessoas nos entendam. Vamos lembrar daquilo que eu já disse, que hoje, no planeta Terra, 1/3 da população tem menos de 14 anos. Significa dizer que mais da metade da população tem de 20 anos para baixo. É muita gente. E essas pessoas, elas precisam ser alcançadas, mas vão ser alcançadas se nós aprendermos a lição com Jesus Cristo, que é Ele que nos ensina a apresentarmos o Evangelho de uma forma criativa.
mighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ his only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit. Foi apagado pelo meu Jesus. Oh! Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus é todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus é todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus é todo mundo pulando, 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 pulando. Pastor Mano Keilo! Mano Keilo! Faz barulho pra Jesus! Mente, aquele que mente lá do início tentando te acusar. Mas eu resisto na minha fé. Jesus em teu perdão, na graça que detona toda acusação. Pois não existe culpa para quem aperta o botão da reverência, sangue da remissão. Filhinhos ou pequenos, não tem o pé no chão. Mas se pecar com fim, Cristo advogado é bom. Uma vida nova, um passado apagado. Pensando nisso até entenda a raiva do diabo. Pense, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ouça, o som dos céus que se alegram por tua vida, pelo teu perdão. Cante, para celebrar Jesus Cristo arrancando seus pés do chão. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Tu és Deus sobre toda a terra. Tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar. Seguro estarei. Ouça o som dessa geração a cantar a libertação, para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Tu és Deus sobre toda a terra. Tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. O caminho já se abriu pra mim. Chegou salvação. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele está aqui. Chegou salvação. Liberto estou, pois morreu por mim. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. Pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação.
this day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, 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 forever I am changed. Vimos na aula anterior que evangelizar é comunicar o Evangelho. Nesta aula queremos destacar o fato de que a nossa comunicação, ela possui um fundamento histórico. Em outras palavras, nós não estamos comunicando filosofia, nós não estamos comunicando conceitos, nós não estamos comunicando lendas, não estamos comunicando alguma coisa que eu sonhei na noite passada, ou não, nós estamos comunicando algo que aconteceu, algo que é real, concreto e verdadeiro. Poderíamos mencionar várias passagens bíblicas, mas eu farei a leitura apenas do início do livro de Atos dos Apóstolos, quando o autor Lucas escreve: em meu livro anterior, Teófilo, estou lendo Atos, capítulo 1, a partir do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai restabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós poderíamos ler aqui várias outras passagens, certo? Essa é uma passagem bem conhecida, quando Jesus aqui, só fazendo uma observação, né? Quando ele diz que vocês vão ser batizados, vocês receberão o Espírito Santo, né? Lembre-se de tudo aquilo que nós falamos na aula anterior, na matéria anterior, quando estudamos Deus, o Espírito Santo, e enfatizamos que, na verdade, o Espírito Santo sempre esteve conosco
porque não são três deuses, não é um Deus que se divide em pedaços, é um único Deus, um grande mistério. Mas o que Jesus estava prometendo aqui é que o Espírito Santo estaria iniciando um aspecto novo do seu ministério. Da mesma forma que Jesus, quando nasceu lá em Belém, mesmo sendo Deus Filho eterno, ele iniciou um aspecto novo do seu ministério. Então, apenas para fazer uma conexão com aquilo que nós já estudamos. Mas o ponto aqui é o aspecto histórico do Evangelho. Nós podemos ver aqui nesse texto que os apóstolos, desde o início, eles tinham consciência que pregar o Evangelho significava pregar uma mensagem, trazer uma palavra histórica. Em outras palavras, significava dizer que Jesus Cristo nasceu, como havia sido dito pelo profeta Isaías, nasceu de uma virgem, nasceu através do milagre de Deus. Deus, sem a necessidade de uma célula feminina, sem a necessidade de uma célula masculina, porque tanto Maria como José estavam contaminados pelo pecado. Deus ele fez um milagre e gerou no ventre de Maria, sim, uma pessoa especial, assim como José era uma pessoa especial porque Deus havia derramado a sua graça na vida deles. Não eram especiais por conta própria, mas eram especiais pelo milagre de Deus. Deus gerou no ventre de Maria Jesus Cristo. E Jesus nasceu. Nós temos até essa mudança no calendário, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Depois de Cristo. Aqui nos Estados Unidos, algumas instituições, elas estão tentando mudar essa expressão depois de Cristo, né? Aqui em inglês é a letra B e a letra C, que é o antes de Cristo, melhor dizendo, né? Em português é AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Em inglês é BC, before, antes de Cristo, e AD, que é o Annus Dominus. E algumas instituições, elas estão colocando B, C e E, que significa, já traduzindo, ao invés de significar antes de Cristo, significa antes da era comum. Certo? É interessante perceber isso, que há esse esforço de tentar apagar da história da humanidade esse fato histórico que é o nascimento de Cristo. O engraçado e o tolo dessa iniciativa é que quando eles colocam, né, antes da era comum, aí basta você perguntar, mas quando foi que terminou essa era comum? Ou quando que começou essa era comum? A era comum, ou o Annus Dominus, começou com o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Podem tentar mudar o calendário, podem tentar fazer o que quiser, mas Jesus é um fato histórico, dividiu a história. Jesus nasceu. E olha aqui, como eu disse na aula anterior, existem alguns elementos que são importantes, até mesmo quando nós falamos de Jesus. E aqui, Lucas, ao escrever o livro do Atos dos Apóstolos, ele menciona esses elementos. Ou seja, o fundamento histórico da nossa pregação, eu poderia dizer que tem 4 momentos. 5 momentos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 momentos. Primeiro, Jesus nasceu. O Verbo se fez carne.
Nós não estamos falando de um anjo que veio, nós não estamos falando de um espírito evoluído que flutuou por aqui, não, nós estamos falando de um bebezinho que nasceu como todo bebê, cumprindo as profecias, cresceu, se fez homem. E na linguagem de João, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, Jesus nasceu. Um homem perfeito, sem pecado, vivendo nesse mundo tão cheio de pecado. Jesus nasceu, Jesus viveu, né? Viveu uma vida santa, perfeita, cumpriu a lei. Então é um fato histórico. Nós estamos falando de um homem perfeito que nasceu. E que não era apenas um homem, era sim 100% homem, mas 100% Deus. É um milagre da fé, né? Deus é grandioso. Não queira colocar Deus dentro da sua cabeça tão pequena, assim como a minha é pequena também, porque não cabe. Mas a mensagem do Evangelho tem esse fundamento histórico. Um homem que nasceu, um homem que viveu, um homem que, segundo o fato histórico, ele morreu. E morreu numa cruz. Morreu no nosso lugar. A morte de Cristo é um fato histórico. Não é só a Bíblia que menciona que esse homem chamado Jesus tenha nascido, vivido e morrido. Jesus, ele ressuscitou. O que é ressurreição? Entenda isso de uma vez por todas. Ressurreição significa que nós morremos com Cristo, mas assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Nós não vamos reencarnar, não, nós vamos ressuscitar. Quer dizer que o corpo que virou pó pelo milagre de Deus vai voltar a ser um ser humano, um corpo vivo, perfeito, como foi o de Jesus. E Lucas aqui, no livro de Atos, ele diz que Jesus, depois de haver padecido, apresentou-se perante os discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Sim, porque algumas pessoas viram e acharam que era um fantasma, né? Assim como tem gente hoje que não acredita, não entende a ressurreição, acha que no futuro nós vamos ser assim meio fantasma, meio espírito, né? Uma coisa meio diferente. Deus tem surpresas, coisas maravilhosas para nós, mas baseado na Bíblia, né? Na Bíblia. O que nós podemos saber é que Jesus, depois da sua ressurreição, ele continuava sendo um homem e ele deu provas indiscutíveis. Por exemplo, Jesus comeu na presença deles. Quando ele aparece pela primeira vez aos discípulos, alguns ficam ali na dúvida e, para tirar a dúvida de que era ele mesmo, Jesus disse: tenho fome. Tem alguém, vocês têm aí alguma coisa para comer? E puseram um peixe e puseram a sobremesa também, né? Um favo de mel. E Jesus comeu o peixe na presença deles e comeu também o mel. E diz aqui que durante 40 dias Jesus esteve com eles, comendo, bebendo. Há uma outra cena descrita quando os discípulos estão vindo no barco, aquele momento do reencontro de Pedro com Jesus, e lá na praia estava Jesus fazendo um peixe na brasa. Estava ali com fogo, pondo os peixes, aí ele pede aos discípulos que tragam peixes também. Fato histórico, Jesus ressuscitou. Outro fato histórico, Jesus subiu aos céus à vista dos discípulos e eles deram testemunho disso. E outro fato histórico maravilhoso é que Jesus voltará em glória. Da mesma forma que Jesus subiu, Jesus também voltará em breve.
Então, quando nós falamos do Evangelho, nós temos esse fundamento histórico. E nós já tivemos a matéria sobre cristologia, tivemos até 2 aulas que apresentamos um documentário, uma entrevista, onde as pessoas debatiam isto e mencionaram até a questão do Cristo histórico e o Cristo da fé. Ou seja, que Jesus existiu, que Ele foi crucificado, isso é um fato que ninguém consegue negar. Agora, entender que Jesus Cristo não é apenas um personagem histórico, mas Ele também é o Cristo da fé, Ele é o cumprimento da profecia, Ele é o Messias, Ele é aquele que viveu, morreu, ressuscitou, garantindo a nossa ressurreição. Pense nisso. Quando Jesus ressuscitou, Ele estava não apenas mostrando que Ele era o Messias, não, Ele estava dando a você e a mim a garantia de que nós também vamos ressuscitar com Ele em Cristo. Nossa vida já é eterna, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que ocorra nesses dias que precedem a volta de Jesus, nós já somos eternos. Nós já somos eternos, pertencemos ao Senhor. Evangelismo criativo. A pregação do Evangelho tem esse fundamento histórico, que nós podemos ver, por exemplo, no Sermão de Pedro também, quando ele prega ali no dia de Pentecostes, ele menciona os fatos históricos. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e em breve há de voltar. Que essa verdade encha o seu coração de alegria e você entenda que quando nós falamos de Jesus e falamos da palavra de Deus, nós não estamos aqui inventando história ou falando de lenda, coisa inventada pela cabeça. Não, nós estamos falando de um fato histórico. Jesus, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, nasceu, viveu uma vida santa, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, comeu e bebeu com os discípulos depois disso, dando provas incontestáveis que era Ele mesmo. Depois da sua ressurreição, subiu aos céus e em breve voltará. Que verdade maravilhosa! Que Deus aqueça o seu coração e, aquecido o coração, que você e eu nos tornemos mais criativos na maneira de comunicarmos o Evangelho. Bem-vindo a mais um Vitamina e a porção da palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com você está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 19. Abre aí, a minha Bíblia, que é NVI, diz assim: Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe.
Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou ao etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimás, o filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Até aqui tá legal. Para você entender o texto, você precisa entender o contexto. Absalão foi o terceiro filho de Davi. A Bíblia fala que ele era bonito, cara, que não existia nenhum defeito nele. Tinha um cabelo comprido, e eu acho que se fosse nos dias de hoje, ele era meio metrosexual, assim, sabe? Passava um creminho no rosto, uma base nas unhas, aparava a sobrancelha e depilação a laser, limpeza de pele. Bem diferente de mim. É diferente de eu ou diferente de mim? Mim. É. Absalão prepara agora um golpe de estado. Ele convence boa parte do povo de Israel, dizendo que ele já está pronto para assumir o reino e que o pai dele estava ficando meio velho, meio caduco, ruim das ideias. Por isso ele dá um pé na bunda do rei Davi. Ele tem que sair de Jerusalém, vai morar escondido em outra cidade. Porém, Davi tinha um grande comandante, um cara chamado Joabe. Faca na caveira, sangue nos olhos. Missão dada, missão cumprida. Ele reúne Joabe e fala o seguinte para ele: reúne os seus homens, vá ao encontro de Absalão e traga-o para dentro da floresta. Ele é meio fanfarrão, não sabe lutar direito. Ali vocês vão fazer uma grande emboscada. Mas uma coisa você vai me prometer, Joabe: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. A estratégia funciona, a batalha é sangrenta, mais de 20.000 pessoas morrem naquele dia. E Absalão, quando estava fugindo com a sua mula veloz, ele passa debaixo de uma árvore e fica preso pela cabeça nos galhos. Agora Joabe é chamado, e quando ele olha para Absalão, ele fala assim: eu não vou perder mais tempo com você. E com 3 dardos ele transpassa o coração de Absalão. Absalão morre, e agora precisa ser dada a notícia ao rei Davi. Joabe chama um etíope, quem sabe por que corria bem, e diz o seguinte para ele: vá levar essa notícia para o rei Davi. Só que naquele mesmo momento chegou um cara chamado Aimás e disse assim: Senhor Joabe, deixe-me levar a notícia ao rei, dizendo que o Senhor lhe concedeu justiça sobre os seus inimigos. Deixa. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Mas, Senhor, não importa o que aconteça, Senhor, deixe-me ir. Vai, deixa-me ir. Diz que sim, vai. Eu não estou te entendendo, rapaz. Não haverá nenhuma recompensa por isso. Por que tanto insiste? É que eu quero ir, sabe? Eu queria tanto conhecer o rei. Deixa, por favor, Joabe, deixa, vai. Então vá. Parece aquele gatinho do Shrek. Aimás só queria ir porque ele conhecia um atalho, um caminho pela planície. Por isso ele passou à frente do etíope e chegou primeiro na presença do rei. Quando o rei perguntou se ele tinha boas notícias, ele disse: sim, ganhamos a batalha. Mas quando o rei perguntou: e o jovem Absalão, ele está bem? Aimás não tinha o que dizer. O jovem Absalão meu rei, o Absalão, né, o seu filho, né, é que quando eu estava vindo, houve um grande alvoroço, um grande tumulto, e eu falei para Joabe, o senhor conhece Joabe, né, eu falei para ele assim: eu posso ir levar notícia, é que eu conheci um atalho, e você não quer saber do atalho, né, você quer saber do teu filho, o Absalão, né, eu não sei. Davi só queria saber como estava o filho dele. De repente chega o etíope. Ele pergunta: tem boas novas? Ele diz: tenho, ganhamos a batalha. Eu tenho uma segunda pergunta para você.
Como está o jovem Absalão? Tem notícias dele? E ele diz, eu tenho notícias. Ele morreu, assim como os seus inimigos. Sabe, existem atalhos que fazem com que você chegue primeiro na frente do rei. Porém, você chega vazio, sem conteúdo. Crente blá. Sabe o que é crente blá? Aquele que só fala blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Fala, 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 mas não diz nada. Blá, 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 blá. Culturalmente, nós vivemos um país onde todos querem ter vantagens, ter benefícios. Sabe, o brasileiro é mestre para criar atalhos. Tudo dá seu jeito, tem seu esquema, sua manha, o seu macete. Tudo tem um jeitinho certo. O problema é quando o cristão também adota essa filosofia. Se Deus é brasileiro, então o jeitinho brasileiro foi ele mesmo que inventou, não é mesmo? É gospel, gente. Gospel. Gospel. Os caras vão pegar no meu pé que eu tô falando muito gospel, velho. Para. Tem gente que não quer mais namorar, descobriu um atalho, vamos ficar. Tem atalho para quem não quer casar, vamos juntar, economiza até dinheiro. Tem atalho para quem não quer estudar. Aqui ó, só dá uma olhadinha na prova do outro. Tem gente comprando o seu diploma, por quê? Porque o caminho é mais curto. E afinal, tempo é dinheiro. E por falar em dinheiro, eu conheço gente que não gosta de trabalhar. Mas tem atalho também, viu? É só ganhar dinheiro nas custas dos outros. E existem aqueles que quando vai pagar, sabe, as suas contas numa casa lotérica, tem lá, paga luz, telefone, água, no final aproveita e faz uma fezinha no final, sabe? Mas fezinha é gospel, né, gente? Fezinha gospel. Fezinha gospel. Esse pode, né? Esses eu chamo de atalho gospel. Falei gospel de novo. Atalho gospel. Tem uma banda que eu gosto chamada Rebanhão. Esse dia atrás eu encontrei num selo, um vinil, coisa linda, comprei na hora, uma relíquia. Eles têm uma música muito bacana que diz que os atalhos te levam pro Beleléu. Beleléu. O que você lembra quando você ouve essa palavra? Beleléu. Eu lembro de um buraco sem fundo. A Bíblia fala lá em Provérbios que existem caminhos que parecem certos, parecem corretos, mas são caminhos de morte. O interessante desse texto é que os caminhos, eles parecem certos, parecem corretos, parecem de vida. A Bíblia não fala que são caminhos cheios de espinhos, caminhos escuros, não. Eles parecem certos, mas são caminhos de morte. Se você sabe qual é o caminho, todos os outros são atalhos. Chega de pegar atalho. Se apresente ao rei com conteúdo. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer